Olá, gente. Alô, Brasil. Alô, Planeta Terra. Quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024. Mais um Jogando Conversa Dentro. Eu tinha pulado a quinta-feira passada porque eu fiz uma cirurgia. Eu rompi 2 ligamentos no ombro direito. Aí eu precisei pular a roda de cura de terça e a quinta-feira. Então eu já estou aqui. Ontem eu tirei os pontos. O médico já liberou para ficar um pouquinho sem tipóia, mas ainda tenho 20 dias de tipóia. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque no meio desse processo, já há muitos anos que as pessoas me pedem, não uma mentoria, mas eu passar um pouco do meu know-how. São 30 anos como terapeuta autônomo, né? Fora outros 20 que eu trabalhei com agricultura, com apicultura, que eu também fui autônomo. Então, são meio século de profissional autônomo, independente. Eu nunca trabalhei para ninguém, nunca tive carteira assinada, né? Eu sempre trabalhei para mim. Eu sempre fui meu próprio patrão. E, nesse meio do caminho, eu tive que me reinventar muitas vezes. E eu tive muita gente importante que atravessou no meu caminho para me ensinar coisas. Eu vivi muitas visões de mundo diferentes nesse processo, que tinham a ver com prosperidade, que tinha a ver com dinheiro, que tinha a ver com trabalho. E agora, pós-pandemia, eu estou vivendo uma nova reinvenção, né? Eu não imaginava que aos 60, eu estou com 68, eu comecei esse processo o ano passado, que aos 67 anos eu ia ter mais uma vez que me reinventar. Então, oi Sueli, meu braço está legal. Quer dizer, meia bomba, né? Mas vai indo, está dentro do esquema. Então, eu estou tendo que me reinventar. Então, eu queria usar a minha história, não para colocar a minha história como um foco, mas para que a minha história costurasse a história de um autônomo, com altos e baixos, com muita dica preciosa que eu recebi ao longo da minha vida, que eu tenho ensinado e que tem funcionado, coisas que não funcionam mais, né? Novas coisas que eu estou aprendendo, né? Tem sido um desafio essa reinvenção, não tanto pela idade, mas pela quilometragem, né? Você vai sedimentando muita coisa. Então eu tive que desaprender muita coisa. Eu tenho uma equipe maravilhosa, é um casal, o Thiago e a Fernanda. Gabi já tinha trabalhado com eles, e eles têm muita paciência comigo, né? E eu tenho tido muita paciência e resiliência também, porque eu tenho tido que desaprender muita coisa, que reaprender muita coisa, que quebrar muito paradigma, né? Que realizar, entender que muita coisa que funcionou até a pandemia não funciona mais, né? Que novos funcionamentos estão acontecendo. E, enfim, ao longo da minha vida, eu me deparei, e tenho me deparado depois da pandemia também, que é um dos meus motivadores para fazer esse papo com vocês. Amigos, né? Volta e meia eu encontro gente talentosa, gente competente, gente estudiosa, que está numa situação muito ruim, né? Ou porque não conseguiu acompanhar o avanço da tecnologia da informação, né? Eu vou compartilhar isso com vocês também, né? Como propaganda e marketing foi mudando muito de 30, 40 anos para cá. E eu vivi todo esse processo. Então eu tenho visto muita gente, principalmente depois da pandemia, né? Gente que desde trava porque não consegue fazer um vídeo, até gente que trava porque ainda essa coisa com internet, com informática, com esse mundo cyber, para as pessoas que têm mais de 55, né? Ainda tem os fantasmas, ainda tem umas coisas que ficam enormes, né? As pessoas vão mexer com isso e se sentem burras. Então tem uma constelação de questões, né? Que eu queria compartilhar aqui.
E aí ontem não, segunda-feira, eu falei, bom, vou fazer uma série de 5 lives de manhã. Que a minha equipe tinha falado, faz umas lives de manhã na mesa do café, meio informais. Eu falei, vou fazer 5 lives de segunda a sexta, com esse título, né, Você Tem Coragem de Se Reinventar? E vou fazer esse projeto, né, de contar a minha história, mas contar a minha história com uma desculpa para falar de prosperidade, falar de tudo isso que eu falei aqui, né, divulgação, né, ser autônomo. Eu acho que a maioria de nós somos autônomos. Né? Não importa se terapeutas, artistas, artesãos, mas tem muito médico, dentista, advogado, engenheiro, gente que trabalha por conta própria é autônomo. Né? E aí dificuldades são iguais para qualquer profissão, muitas vezes. E aí eu fiz uma live de 1h30 na segunda-feira. Super legal. Estava amarradão naquela live. Só que na hora que eu fui salvar a live, isso já me aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Na hora que eu fui salvar a live, alguma coisa acontece. Eu acho que é um bug que dá no Instagram, provavelmente. Ou talvez que tenha relação com a internet, com a conexão. Não salvou. Não salvou, eu fiquei naquela, bom, o que eu faço? Vou fazer de novo amanhã. Beleza, vou fazer, eu gosto de falar, eu gosto de compartilhar, eu não tenho problema. Mas aí, como eu com a minha equipe, a gente está lançando algumas coisas novas, que eu quero falar também ao longo aqui, né? A gente está lançando eu estou lançando um curso de xamanismo, porque isso é uma coisa que eu vou falar mais para frente, que é a minha última reinvenção, né? Que são treinamentos gravados, que eu estou fazendo por enquanto pela Hotmart. Então, eu já fiz 7 treinamentos. Treinamento que tem a ver com chakra, com meditação, com respiração. Tem o método, o despertar, que é um desenvolvimento do canal sensitivo e da sensibilidade. Tem o de meditação. Tem o método silenciar, que é a respiração, meditação e relaxamento no auxílio ao tratamento do estresse, da depressão, do pânico, da ansiedade. Tem um de chakras e tem esse último que a gente está lançando na segunda-feira que vem. Se você for na minha bio, você entra num grupo de WhatsApp. Eu tenho 25 anos de intimidade com esse universo nativo. Eu não pertenço a nenhuma tradição, eu não sigo nenhuma tradição nativa xamânica, mas há 25 anos eu venho interagindo com povos nativos do Brasil da América do Norte, principalmente através da Aldeia do Sol, que é esse centro de xamanismo norte-americano, que são meus vizinhos, né? Eu moro aqui no interior do estado do Rio, e eu tive uma interação muito profunda com povos nativos. Estudei bastante, então eu estou compartilhando esse curso de xamanismo, que tem a ver com as 4 direções, com os animais de poder, não dentro de uma perspectiva religiosa, nem cerimonial, nem ritual, mas dentro de uma perspectiva simbólica, filosófica e psicológica. Tá? Então, vai ter um lançamento no dia 11, na segunda-feira, com valores super camaradas. Então, entra lá no grupo de WhatsApp, tá? Que está super bacana. Tem vídeos, tem áudios com canções, tem 2 jornadas de animais de poder. Tem uma jornada de animal de poder e uma outra jornada que eu não vou dar spoiler. E tem uma apostila que ficou super bacana, inclusive com uma sugestão bem legal de bibliografia para vocês continuarem o estudo. Tá? Isso é uma coisa que eu estou lançando. A outra coisa é o curso de alinhamento energético, que eu há 20 anos, mais de 20 anos, que eu ministro aí por todo o Brasil. E a cereja do meu bolo, há 16 anos, é o curso do Carnaval. Então, a gente também está botando na rua essa divulgação. E eu achei que fazer mais uma live de manhã ia meio atropelar. Né? O pessoal da minha equipe não gosta que eu fique divulgando muitas coisas diferentes que cria uma confusão. Aí eu falei, bom, eu vou inserir, então, essa história na quinta-feira, no Jogando Conversa Dentro. Então, eu acredito que a gente vai estar por umas 2 ou 3 quintas-feiras conversando sobre esse tema,
que tem a ver com trabalho, tem a ver com ser autônomo, tem a ver com prosperidade, tem a ver com divulgar o trabalho, com propaganda e marketing, com se reinventar, né? Eu acho que eu tenho uma história bastante bacana, né? Bastante rica e com muita gente muito importante que me ensinou a ser autônomo, né? E eu sempre fui bastante bem sucedido. Eu quero falar, inclusive, dessa coisa de ser bem sucedido. Então, né? Durante 2 ou 3 fins de semana, durante 2 ou 3 quintas-feiras, a gente vai estar brincando disso, tá bom? Não, esse tema, Gustavo, é fundamental, cara, fundamental. Uma das coisas que dói muito no meu coração é ver amigos, às vezes nem são amigos, são pessoas que eu conheço, que são competentes, que são eficientes, que são estudiosas, que têm uma caminhada e que estão com a vida travada, ou porque não conseguiu se recuperar da pandemia, ou porque não consegue acompanhar o desenvolvimento informático e internetico das mídias, né? Então, dentro do meu leiguismo, porque eu não sou profissional de propaganda e marketing, mas, gente, 50 anos é um tempo, né? Meio século de autônomo, né? Eu acho que dá para eu compartilhar, dar boas dicas para vocês e, principalmente, a gente refletir sobre crenças que têm a ver com dinheiro, com prosperidade, né? Eu estou muito mais antenado com isso do que propriamente com técnica, tá? Vou dar dicas bacanas e tudo, né? Inclusive falar daquilo que não funciona mais, mas eu acho que a gente dá um passo atrás e vê o que é estrutural, o que é nuclear, o que está na base da nossa visão de mundo, de como a gente entende propósito, de como a gente entende prosperidade, do que a gente deseja, do que a gente almeja na vida, né? E aí, eu queria começar do começo mesmo, para a gente trazer para a questão qual é o objetivo de vida? Qual é o objetivo? Né? A gente vive um tipo de sistema sociopolítico, econômico e cultural que não, principalmente em países de terceiro mundo, que não privilegia você poder viver do teu talento. Uma das coisas que doía muito meu coração na minha juventude, hoje, enfim, né, a vida é como é. Eu vi muito isso. Né? Amigos que eram artistas, talentosos, gente do teatro, gente da música, gente do artesanato, gente, enfim, né? Não consegui por alguma razão, né? Por razões internas de dificuldades e impossibilidades internas de se lançar, ou em função do sistema que não privilegia esse tipo de atividade, e fazer um concurso público. Né? Será que tem alguém que tem como meta de vida, como talento, vocação, ser funcionário público? Será que existe alguém? Talvez tenha, né? Mas todo mundo que eu conheço, o fato de todo mundo que eu conheço não é um indicativo de verdade, né? Mas todo mundo que eu conheço que fez prova para serviço público vai poder sobreviver. Não foi porque tinha talento para ser funcionário público. Então, a gente já tem que lidar com esse fato, né? A gente vive num sistema que não privilegia necessariamente você viver, né? Não facilita, não estimula você viver do teu talento. Então, isso já é um dificultador. Isso já é um desafiador na vida da gente. E aí fica essa pergunta que eu acho que é muito importante, que eu acho que deveria ser a bússola da nossa história. Qual é o nosso desejo? Qual é o objetivo da gente? O que a gente quer? O que a gente quer? Vamos lá. A gente quer ser feliz. Olha só como a gente tem que ser muito estrutural na nossa conversa. A gente quer ser feliz, não é? A gente quer ter uma vida bacana, a gente quer ter prazer, a gente quer ter uma vida mais fácil, a gente quer ter uma vida bonita, a gente quer ter uma vida produtiva, próspera, né? Feliz. Tá. Vamos falar de feliz?
uma reflexão que para mim foi e é muito importante. Ser feliz para você está fundamentado no ser ou está fundamentado no ter? Se para você a tua meta de vida, o teu objetivo de vida está fundamentado no ser, né? Porque, gente, a coisa mais importante da vida, né, é aquilo que o Freud chamava de busca do prazer e evitação da dor. Isso é pulsional, isso é atávico, isso é visceral, animal em nós, né? Seja lá qual for o conceito de felicidade que a gente tenha, ele vai passar fundamentalmente pela busca do prazer e pela evitação da dor. A busca do prazer e evitação da dor em você, que constrói o teu conceito de felicidade, que embasa a tua visão de mundo e o teu objetivo de vida e o teu propósito, está fundamentado no ser ou no ter? Porque se está fundamentado no ser, o fazer e o ter vão ser coadjuvantes nesse processo. Problema nenhum com fazer e com ter. Agora, se o teu conceito de felicidade está todo fundamentado fora, se felicidade para você é só a gratificação dos sentidos, né? É comer bem, é ter bom sexo, é ter prazeres, né? É ter bens materiais, é viajar, tudo coisa importante, é tudo bacana, não estou desqualificando não. Mas se você está fundamentado enquanto conceito de felicidade, que vai embasar o teu propósito de vida, o teu desejo e tua meta, se está embasado numa via que é toda externa, vai ficar complicado. Vai ficar complicado porque, em primeiro lugar, todo prazer é transitório. Vai tudo sempre passar. Ponto 1. Ponto 2. O prazer é insaciável. Qualquer prazer é insaciável. Qualquer. Né? As compulsões, né, os vícios, têm muito a ver com um prolongamento compulsivo, patológico, né, de um prazer qualquer, seja droga, ou academia de musculação, ou videogame, né, ou cigarro, ou bebida, ou sexo, ou comida. Hoje em dia tem AA, né, Alcoólicos Anônimos, aquela estrutura dos 12 passos. Tem para comedor compulsivo, sexólatra, malhador de academia, usuário de informática, workaholic, tudo saudável. E tudo vira vício. Porque a compulsão é a compulsão por manter um estado de satisfação. Quando o veículo da satisfação é externo, ele é transitório e insaciável. Olha a roubada que a gente se mete. Se a tua... você está estabelecido, né? Se você se fundamenta no fazer e no ter para alcançar as tuas metas, se o teu conceito de felicidade está calcado no prazer, né? Na satisfação dos sentidos, na aquisição de coisas, né? Tudo coisas externas, aí, por exemplo, aqueles métodos de coach, aquelas mentorias que te ensinam a ficar milionário, que tentam te convencer que você não é milionário porque não sabe usar o teu poder mental, aqueles caras que fazem live do lado de uma Ferrari, ou então em Dubai, né? Que seja milionário, isso aí vai funcionar para você. Quer dizer, funcionar. Isso aí serve. Né? Isso serve para as pessoas que têm o seu propósito, a sua meta, né? O seu desejo, né? Você mira o teu desejo. Deixa eu encontrar as palavras, né? Esses métodos de coach, essas coisas, funcionam muito bem, né? Para ser milionário. Vamos falar de ser milionário daqui a pouco. Para ser milionário, se a tua concepção de felicidade está fundamentada no fazer e no ter, encontrei aqui os termos, esses métodos de ficar milionário vão servir para você. Agora, não esqueça que isso tudo
é transitório e insaciável. Bens de consumo são insaciáveis, né? Tudo que é externo é insaciável, né? É como a gente usar um meio externo para resolver um problema interno, né? Outro dia não, hoje, né? Estava conversando com uma pessoa que está mal, mora no interior de São Paulo e acha que mudando de cidade a vida vai melhorar. Tem gente que acha que mudando de casamento a vida vai melhorar, mudando de trabalho a vida vai melhorar, né? Mudando de carro a vida vai melhorar. E melhora no período da paixão. Quando tem um elevo da paixão, né? A paixão por alguém, a paixão pelo carro, a paixão... Quando é novidade, dá uma anestesiada, né? Dá uma fuga da questão central. Mas depois volta. Por quê? Porque tudo que é externo é transitório e insaciável. A gente não pode perder isso de vista, porque é mal roubada. Prosperidade. Então, falando de prosperidade, né, já que eu falei de milionário, tudo que eu vou colocar aqui, gente, é só minha opinião, tá? As pessoas que me conhecem sabem que eu amo aquela frase de Buda que dizia: não acredito em nada que eu falar. Então, nenhuma pretensão de convencer vocês de nada, né? Eu estava falando para um amigo hoje uma frase do meu pai que foi muito importante para mim. Meu pai falava assim: pode ter certezas, pode ter opinião formada, pode ter verdades, mas todas transitórias, sempre mutantes, sempre mutantes. Então tudo que eu vou falar aqui é mutante, né? Até hoje eu penso assim. E nenhuma intenção de convencer vocês de nada, é só minha opinião. Não precisa concordar comigo, nem precisa passar a pensar como eu, tá? Então eu acho assim, o mundo não precisa de rico, tá? O mundo não deveria ter ricos. Lembra de pirâmide social que a gente aprende na escola? Eu não estou fazendo... Eu sou de esquerda, tá? Eu não sou comunista, adoro Marx, mas eu sou plenamente consciente que o nosso estado evolutivo humano não comporta Marx nem Jesus. É só você ver o resultado dos dois, né? Como é que a igreja caminhou e como é que os países comunistas caminharam. Então são projetos evoluídos demais, na minha opinião, para a nossa humanidade, né? Jesus não deu certo, nem Marx deu certo. Mas eu sou de esquerda, eu me sinto social-democrata, centro-esquerda, tá? E acho que o mundo não precisa de rico. Pirâmide social é uma coisa, vou usar um termo feio, uma coisa escrota, porque o capitalismo é escroto. A pirâmide social, que a gente aprende na escola. O que é pirâmide social? É pouca gente que detém poder e capital, mantendo muita gente na base da pirâmide, que sustenta essa cúpula de pouca gente que detém poder e capital e uma classe média flutuante. Uma classe média A, B, C e D flutuante, que fica flutuando entre esses estratos de classe média. Em que o capitalismo se sustenta? No ganha-perde. Gente, dificilmente, eu estou generalizando, como eu generalizei a coisa do serviço público, e uma pessoa falou aqui que é servidora pública e ama o trabalho dela, maravilhoso. Aliás, na área da saúde eu conheço gente assim. É uma área que eu conheço gente assim, que gosta, que ama o trabalho no serviço público. Então, dificilmente, estou generalizando, alguém fica milionário sem explorar o homem e explorar a natureza. Dificilmente. Porque o capitalismo se estrutura na exploração. E isso não é propaganda comunista, isso é um fato. Isso é sociologia, economia, antropologia, né? O capitalismo se sustenta em função da exploração da natureza e a exploração do homem pelo homem. Gente, olha em volta. É isso que o mundo é. É isso que o capitalismo fez no mundo. A gente está destruindo a nossa casa, né? A gente está fazendo guerra. Guerra, gente. Tem telescópio já descobrindo coisas nos confins do universo. E a gente ainda está fazendo guerra. Todo dia tem Polícia Federal descobrindo gente trabalhando
em trabalho escravo, em fazendas do agronegócio. E a gente está fazendo guerra. Então o capitalismo se estrutura no ganha-ganha, no ganha-perde. Por isso que tem pirâmide social que a gente aprende na aula de geografia. Não há nada mais injusto, não há nada mais terrível do que pirâmide social. Para que pouca gente detenha capital e poder, precisa muita gente ser mantida na base da pirâmide. Isso é fato. Isso não é uma opinião ideológica. Então, para mim, o mundo não precisa de rico, né? Porque, em geral, a riqueza pressupõe, para mim, né, exploração do homem pelo homem, exploração da natureza, consumismo e futilidade, que é uma vida feita para o fora, né? Toda uma vida feita para o fora. E vamos continuar lembrando, o fora é impermanente e insaciável. Então, o que seria prosperidade? Tá, para mim, né? Quando eu fui construindo esse meu norte, né? O que eu quero, o que eu desejo, qual é o meu propósito, eu já tinha essa ideia na cabeça, mas é engraçado, porque eu vou compartilhar com vocês a minha história, como isso foi mudando. Eu acho que prosperidade é a habilidade em fazer com que o seu trabalho... Bom, primeiro, a habilidade em conseguir sobreviver do seu talento e da sua vocação. E a habilidade em fazer com que o seu trabalho gere recursos para que você possa ter a vida que você mirou. Se a vida que você mirou está fundamentada no ter e no fazer, você vai ter que ser rico. Porque você vai ter que gerar muito recurso, né, para ter uma vida fundamentada no ter. Em bens materiais, em viagem, em compra, em consumismo, barará, parará. Aí tem que ser rico. Aí tem que fazer aqueles coaches de aprender a ficar milionário. Aquelas mentorias de aprender a ficar milionário. Agora, se você fundamenta a prosperidade como a habilidade de fazer com que o seu trabalho gere recursos para você ter a vida que você mirou, qual foi a vida que você mirou? Qual foi a vida que eu mirei para mim? Né? Porque se a vida que você mirou está fundamentada no ser, o que é estar fundamentado no ser? A coisa mais importante da minha vida é equacionar o meu sofrimento. Isso é para todo mundo. Para todo mundo. O cara compra carro novo de uma forma torta para tentar minimizar seu sofrimento. 100% de tudo que a gente faz na vida, de tudo, freudianamente, é para evitar a dor e buscar o prazer. Então, se a vida da gente está fundamentada no ser, né, a minha está fundamentada no ser, né, eu sei que a coisa mais importante da minha vida, a única que eu vou levar quando eu morrer, é o que eu fiz dentro de mim. E fazer dentro de mim, fundamentalmente, é que recursos que eu estou efetivamente desenvolvendo para equacionar a minha dor, o meu sofrimento, a minha limitação humana, os meus erros, as minhas imperfeições, a minha natureza humana imperfeita. Esse é o foco que eu acho que deveria ser o foco preponderante de todo ser humano. Você vê que as culturas do Oriente se estruturam assim, as culturas da África, as culturas nativas das Américas, não as culturas aculturadas, mas nos seus ambientes originais, todas se estruturavam no ser. Todas. E aí o fazer e o ter fica como coadjuvante. Então, se eu me estruturo no ser, o meu sentido de prosperidade pode ser realizado por uma vida minimalista, por exemplo. Eu conheço gente que é minimalista. O que é minimalista? É gente que vive com o mínimo. Depois eu vou te contar para vocês a minha experiência com ser minimalista. Eu tentei ser minimalista. Mas depois eu conto. Mas eu conheço gente que é verdadeiramente minimalista. E tem uma vida criativa, potente, feliz, plena, sendo minimalista, tendo muito pouco para viver.
tendo o suficiente para sobreviver. Por quê? Porque a visão de mundo, porque o conceito de felicidade, porque o conceito de objetivo, porque o conceito de prosperidade está fundamentado no ser. Isso muda tudo. Né? Por isso eu quis trazer essa reflexão antes de contar a minha história. Né? Até para vocês poderem entender um pouco essas mudanças que foram acontecendo ao longo do meu caminho. Mas desde adolescente que eu entendi que o meu fundamento ia ser no ser. Né? Eu comecei a fazer yoga com 18 anos, né? Eu comecei a gostar de coisas orientais com essa idade. Né? Eu já comecei, né? Eu fui morar na roça com 20 anos. Com 20 anos eu entrei em contato com todo esse mundo alternativo, que estava, essa onda toda alternativa que estava entrando no Brasil nos anos 70, né? Que eu vou esmiuçar mais para frente. Nessa época, aos 18 anos, eu já sabia. Eu já sabia que, não teorizando com essa sofisticação, mas eu já sabia que o meu fundamento era interno. Que o meu fundamento era dentro. Que a minha vida ia se desdobrar tendo esse fundamento interno como veículo do desdobrar da minha vida. E aí eu acho que isso muda a questão da prosperidade. Porque a prosperidade ficou essa coisa capitalista, o próspero é o rico. O mundo não precisa de rico, gente. O mundo não deveria ter rico. O mundo deveria ter prósperos. Pessoas que trabalham no que amam, pessoas que trabalham na sua vocação e nos seus talentos e que conseguem desenvolver recursos, gerar recursos para ter a vida potente, criativa, próspera, ampla, profunda, que se mirou, fundamentada no ser. Porque uma vida fundamentada no ser, né, já te salva dessa demanda de precisar ser milionário. Precisar ser milionário para quê? Acumular para quê? Né? Não serve para nada. Acumular não serve para nada. Né? É claro que ricos podem ajudar muita gente com seu dinheiro. Seria lindo, né? Seria lindo se o dinheiro que se gasta em armamento, né, teria acabado com a fome no mundo. Né? O dinheiro que é roubado pelos políticos teria resolvido saúde e educação no Brasil. E aí, eu queria trazer também, nessa construção, como foi para mim, antes de contar a história mesmo, uma frase do meu pai que foi muito importante. Teve muitas frases do meu pai era jornalista, homem de comunicação, ele foi um cara muito importante na minha construção como autônomo. Mas ele falou uma coisa muito interessante que fica aqui como dica. Né? Vamos lá, momento dica. Não deixa que a necessidade seja a força que te move. Porque se você deixar a necessidade ser a força que te move, quando você for se mover pela necessidade, vai ter um monte de gente se movendo junto. Se antecipa. E, gente, eu me antecipei a vida toda. Eu vou contar para vocês. A única vez que eu não me antecipei, a única vez, foi agora, depois da pandemia. Foi a única vez na minha vida, eu acho que eu estou vivendo a minha 4ª ou 5ª reinvenção, foi a única reinvenção da minha vida em que eu não me antecipei. E aí, o que aconteceu quando eu não me antecipei? Quando eu dei o braço a torcer, já com 2 anos depois da pandemia, né? Eu levei um tempão resistindo, vendo que realmente o que tinha sido o meu plano A, eu trabalho com gente há 30 anos, há 22 anos que eu dou curso de alinhamento energético, desenvolvi uma rede, eu dei curso em quase metade do Brasil, de uma forma artesanal, amadora, improvisada, e desenvolvi um esquema que super funcionou durante 20 anos. Super funcionou. Eu dava 10, 12 cursos por ano durante 20 anos. Depois da pandemia, nada mais funcionou. Alinhamento energético. E foi a primeira vez na minha vida
que eu não me antecipei. A Gabi se antecipou. Eu não me antecipei. A Gabi entrou rápido no online. A Gabi entrou rápido no marketing digital. Rápido. E eu remanchei, né? Fiquei 2019 aqui do sítio sem sair, no auge da pandemia, né? 2020 também não trabalhei, fiquei 2 anos sem trabalhar, bacana, eu tinha uma reserva boa. Comecei a trabalhar em 2021, em 19, 20, 21, 21, 22 e 23, eu fiquei dando metade dos cursos que eu dava com metade das turmas, com o dobro do trabalho. Então, realmente, eu não me antecipei em nada. Muito pelo contrário, eu fui muito resistente. Eu tinha muito preconceito com marketing digital. Eu tinha... E uma coisa que eu acho que a idade vai trazendo um pouco, né? Essa coisa de... Cara, ter que desaprender de novo. Ter que reaprender de novo, né? E aí, gente, quando eu dei o braço a torcer e contratei uma equipe de marketing digital, que é quem está pilotando o meu trabalho hoje, eu encontrei um mercado completamente inflacionado de tudo que eu estou oferecendo. Tem trocentos cursos de meditação oferecidos aí nas mídias sociais, trocentos cursos de xamanismo, trocentos cursos de meditação, de relaxamento, de tudo. De tudo. De tudo. Foi a única vez que eu não me antecipei. Olha que coisa interessante. O velho sábio pai anotou a frase, né? Eu vou falar de novo. Não deixa a necessidade ser a força que te move. Se antecipa. Se antecipa. Porque se você não se antecipar, se você deixar a necessidade te mover, quando você se mover pela necessidade, vai ter um monte de gente se movendo junto. E essa ideia, essa frase do meu pai foi absolutamente fundamental na minha história, né? Eu fui morar na roça muito cedo. Eu sou carioca. Eu fui adolescente da classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro nos anos 70, quando você tinha 3 possibilidades, você adolescente. Ou você ia seguir o caminho normal da vida, né? Estudar e tal, casar, namorar, constituir família, trabalhar numa empresa ou em alguma coisa bacana. Em geral, esse tipo de juventude era o que a gente chamava de playboy, eram os mauricinhos da época, era a galera que era ligada em moda, em grifes, né? Nessas coisas todas, em consumismo e tal. Ou você ia ser isso, ou você ia entrar para a luta armada, em plena ditadura. Hoje eu agradeço muito eu não ter sido 3 ou 4 anos mais velho, senão talvez eu tivesse entrado. Ou você ia entrar para o movimento contracultural. E aos 14 anos eu me apaixonei perdidamente pelo movimento hippie. Vim acompanhando isso, vi o Woodstock quando foi lançado o filme, e me apaixonei por toda essa contracultura, né? Descobri que tinha um movimento beat, que foi precursor do movimento hippie, os beatniks, a geração beat, a literatura beat, depois os hippies, e vivi, né? Todo o movimento de mudança de valores que aconteceram nos anos 70, que foi uma coisa gigante. Né? Não foi só artístico, musical, com rock, com sexo, drogas e rock and roll. Né? Teve toda uma mudança de comportamento no meio de uma ditadura truculenta. Eu me lembro o que a pílula anticoncepcional causou de transformação, da deshipocrisação da sexualidade, a minissaia, enfim, o LSD, o rock and roll, né? Um monte de coisas que aconteceram ao mesmo tempo, né? Que criaram, abriram um horizonte enorme, artístico, cultural, filosófico, ideológico, enorme, que foi o movimento hippie. Na aba do movimento hippie, deságua num segundo capítulo, mais para o final dos anos 70, o movimento alternativo. Aí começa... Eu me lembro quando o Rio de Janeiro tinha 3 espaços de yoga, tinha 2 restaurantes macrobióticos, tinha um shiatsu terapeuta, que era um japonês, na praia de Botafogo. E eu vi tudo isso chegar. Tudo isso chegar, agricultura orgânica, terapia, yoga, meditação,
macrobiótica, budismo, chakras, acupuntura, shiatsu, vi tudo isso entrar. Vi tudo isso e surfei. Eu terminei o ensino médio no Rio e fui fazer uma viagem que a galera riponga fazia na época, que era ir até Corumbá, pegar o trem da morte, atravessar o Pantanal, chegar em Santa Cruz de la Serra e subir os Andes até Machu Picchu. A galera alternativa mais riponga fazia isso. E ao longo do caminho eu conheci trocentas pessoas. Naquela época não tinha um turismo mais capitalista, mais careta. Era um turismo bem alternativo, bem hippie mesmo. E tinha uma informação que ia circulando na galera brasileira. Eu ouvi trocentas vezes isso, tipo assim, ao pé do ouvido, tipo, não conta pra ninguém, mas tem um paraíso na Serra da Mantiqueira chamado Visconde Mauá. Mas não conta pra ninguém. Aí, pô, ouvi aquilo. Voltei para o Rio de Janeiro, entrei para a faculdade. No primeiro feriado, fui conhecer o tal do Visconde Mauá. Gente, 1974, tá? Quem conhece Mauá hoje, imagina como é que era. Eu já tinha, antes disso, eu já tinha ido frequentar abundantemente Búzios para tomar LSD na praia, quando Jeribá não tinha casa. Eu fui muito em 72, 71, 72, 73. Eu ia para Jeribá, para a Praia da Ferradura, onde não tinha uma casa. Era a nossa barraca e ficar viajandão na beira do mar ali, falando de filosofias e ideologias. Depois disso é que acontece essa coisa de Mauá. Aí eu me lembro perfeitamente, Semana Santa, eu pego o ônibus, subo, né? Eu não sei como é que é hoje, mas antigamente ia até Maringá. E você, já de noite, você caminhava a pé até a Maromba, no escuro. Aí tinha uma posada. Gente, eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu acordando de manhã, na sexta-feira santa, que eu cheguei na quinta-feira, abrindo a janela da posada e olhando a Praça da Maromba, que hoje em dia é uma droga. Horrível, né? Cheia de ônibus, tudo asfaltado. Antigamente era lindo. Imagina. Esse momento é um dos momentos chaves na minha vida. Sabe, tipo assim, bota paixão à primeira vista nisso. Eu cheguei no Rio, larguei tudo, larguei faculdade, larguei a porra toda, aluguei uma casa na Maromba, voltei na Maromba, aluguei uma casa e fui morar. E fui morar na Maromba. Eu morei 2 vezes na Maromba. Eu morei 2 anos, morei em 74, de 74 a 76, depois morei de 83 a 85 no Vale das Flores, já numa outra parada que depois eu conto. Então, se um dia escreverem a história de Mauá, para quem conhece Mauá, eu tive o primeiro restaurante natural de Visconde Mauá, em 1974, chamado Céu da Boca. Eu tenho a plaquinha até hoje. E foi realmente, eu tenho certeza absoluta disso, foi o primeiro restaurante natural de Visconde Mauá, onde até o Milton Nascimento foi lá. E aí morei em Mauá, tal, aquela coisa, e em Mauá cai no meu colo, em Visconde Mauá, que cai no meu colo a onda, porque tinha chegado uma geração antes de mim em Visconde Mauá. Eu fui daquela geração dos hippies de Mauá. Tinha chegado uma galera antes de mim, 1 ano antes. E eu, obviamente, que na primeira semana eu já estava amigo de todo mundo e essa galera já estava surfando nessa onda alternativa. E começaram a botar revista e livro na minha mão. E macrobiótica, e budismo, e yoga. Bom, yoga já vinha, né? Yoga já tinha uma história, já tinha começado uma história com yoga, mas livro de filosofia oriental, autobiografia do Paramahansa Yogananda, livro de macrobiótica, né? As primeiras publicações naturebas espiritualistas brasileiras, comunidades alternativas, agricultura orgânica. E eu comecei a entrar nessa história. Eu falei, cara, a minha vida vai ser isso. A minha vida vai ser isso. É nesse momento, né, é nesse primeiro momento de Mauá, né, da minha vida, com 20 anos, que eu tenho uma perspectiva muito reta de é isso que eu vou fazer da minha vida. E teu pai estava lá comigo, viu, Paulinha Viana?
Teu pai participou dessa história. E foi nesse momento que eu falei, cara, é disso que eu vou viver. A minha vida vai se desdobrar dentro disso. De morar na roça, de ter uma vida alternativa, de me importar com a alimentação, de me importar com espiritualidade, né? De ter um olhar para a arte, né? De viver eu vou viver disso. Não sei como, mas vou viver disso. Então ali eu planto a semente dessa história, né? Nesses primeiros tempos de Visconde de Mauá. Aí eu... Bom, enfim, a coisa dá uma volta, eu saio de Mauá e acabo me erradicando nessa região que eu estou até hoje. Eu moro entre Vassouras e Miguel Pereira. Eu já tinha uma história com roça, porque quando eu nasci, o meu avô materno morava em Miguel Pereira e meu avô paterno tinha um sítio em Miguel Pereira. Então eu já nasci indo para Miguel Pereira. Eu já tive uma infância passando férias em Miguel Pereira. Quando meus pais se separaram, eu tinha 10, 12 anos. Eu morei 2 anos em Miguel Pereira. Então, essa coisa de interior, né, já estava plantada dentro de mim. Quando eu chego em Visconde de Mauá, né, que eu abro aquela janela e que um mês depois derramam aquele monte de livros em cima de mim que eu começo a ler, eu falo, eu vou viver disso aí, né? Eu vou viver disso aí. Depois, Paulinho, a gente se fala por WhatsApp, eu te conto o resto da história. Eu te conto os aspectos onde teu pai faz parte. Eu me caso pela primeira vez e volto para essa região. Eu saio da Mantiqueira, lá de Visconde de Mauá, e venho para essa região que eu estou até hoje. Eu cheguei aqui em 1978. E aí, eu acho que o meu primeiro movimento de me antecipar foi muito engraçado. Quando eu ainda estava em Visconde de Mauá, eu ganhei um casal de vizinhos que eram médicos da antroposofia. Foi aí que eu descobri o que era antroposofia. E eles trabalhavam na clínica Tobias. Ela era obstetra e ele era médico de alguma coisa. E a gente estava fazendo a nossa primeira horta. Eu e o meu compadre, o Paulo Perazzo, que foi uma pessoa importantíssima na minha história. Ele chegou na Maromba uma semana depois que eu cheguei. A gente se conheceu, foi ele que me ensinou meditação, foi ele que me ensinou a cozinhar arroz integral, essa coisa toda. E a gente fez a primeira horta, totalmente sem ter a menor ideia do que fazer, assim, totalmente empiricamente, né, fazendo a primeira horta, terminamos a horta, fizemos uma música, essa música existe até hoje, já gravei essa música, né, o Mother Earth, fizemos em inglês, né, comemorando essa primeira horta, e aí eu comento com esse casal de vizinhos, e eles me dão, eu acho que o que foi a primeira literatura publicada no Brasil sobre uma agricultura natural, que era a agricultura biodinâmica. Era uma série de livrinhos amarelos que eu tenho até hoje. Beleza. A vida virou, eu chego nessa região que eu estou, no primeiro sítio que eu morei, eu estou no terceiro sítio nessa mesma região. E um dia eu vou no Rio na editora Ground, que é uma editora que editou, assim, pioneira nos primeiros livros de tudo alternativo e natural aqui no Brasil. Juraci Cansado, né? Ficou meu amigo, Márcio de Castro, a galera toda da editora Ground era lá naquele shopping da Siqueira Campos. E um dia eu chego no shopping da Siqueira Campos, encontro o Márcio e o Juraci e falo assim, eu vim comprar um livro de agricultura natural, porque eu estou num sítio novo e eu quero conhecer mais essa parada aí, porque de repente eu vou até trabalhar com isso. Aí ele olha um para o outro e fala assim, cara, não tem. Eu falei, como é que não tem? Não tem nenhum livro em português sobre isso. Eu falei, por que não tem? Por que vocês não fazem? Eles falaram assim, porque não vende. Isso era 1978, tá? Porque não vende. Isso não é uma coisa que não vende. Quem que vai comprar livro de agricultura natural? Eu saí de lá e falei, eu vou escrever um. E escrevi um. Que saiu em 1982.
Eu me tranquei 15 dias. Nessa época, tem um hiato aí que eu preciso contar. Nessa época eu estava morando, eu morei em duas experiências de comunidade. A minha primeira experiência de comunidade foi em Jacarepaguá, em Vargem Grande, com meu compadre Sérgio de Carvalho, que hoje é dono do Néctar, que é o circo voador de Vargem Grande. A gente morou com um grupo que eu frequentava que se chamava Aurora Espiritual. E eu me tranquei na biblioteca durante 2 semanas. Eu só saía para comer e para dormir. E escrevi. Não foi o primeiro livro de agricultura natural escrito no Brasil, porque o meu querido amigo Edson Hiroshi escreveu o livro dele lançou dele junto com o meu. O livro dele chamado Unidade da Vida, que foi uma referência também na primeira geração de produtores orgânicos no Brasil. Então, o meu livro e o livro do Hiroshi foram os primeiros livros lançados no Brasil, dentro dessa área bem específica de agricultura. A gente chamava de agricultura alternativa, agricultura biológica naquela época, ainda não chamava agroecologia. Então, eu acho que esse foi o primeiro momento da minha vida em que eu me antecipei. E foi muito legal. Isso me deu... me abriu uma porta muito grande. Eu fui um dos sócios fundadores da maior ONG que teve no Rio de Janeiro de produção de orgânicos, chamada Conatura. A Conatura foi fundada na segunda metade dos anos 70, se tornou uma grande cooperativa, depois fechou. Eu fui o sócio 73 e tive a honra de ser o antepenúltimo diretor da Conatura, mais ou menos em 97, 98, por aí. Eu fui o antepenúltimo diretor da Conatura. E nessa brincadeira, eu fiz 3 edições desse livro, a terceira pela editora Ground, saiu uma em 82, uma em 85, uma em 2003. E me tornei uma referência em termos de literatura no Brasil, em termos de agricultura orgânica, que eu fui da primeira geração de produtores orgânicos no Rio de Janeiro. E trabalhei 10 anos, mais ou menos. Ô Patrícia, nunca é tarde para se reinventar. Eu estou com 68, já me reinventando de novo. E trabalhei 10 anos com agricultura orgânica, aqui nessa região de Vassouras, num tempo muito difícil, muito difícil. Mas, gente, eu morei 10 anos sem luz elétrica, era feliz e sabia. 10 anos sem luz elétrica. Eu tinha um rádio de pilha, eu tinha um violão, eu tinha livros e eu tinha um gravador cassete alimentado por uma bateria de carro. Quando a bateria acabava, eu botava no carro, pegava outra e carregava no carro. 10 anos sem luz. Naquela época não tinha muito menos telefone e as estradas eram absolutamente todas de terra. Isso me impediu de poder participar no Rio de Janeiro de um grande boom que teve com a Conatura e com a Abio no box da Cobal do Maitá. Eu não sei se alguém que está me ouvindo se lembra, no início dos anos 80, na primeira metade dos anos 80, a explosão que teve no box da Cobal do Maitá e a primeira feira orgânica do Rio de Janeiro, que foi na Praia do Russell, que existe até hoje e que eu fui o segundo gerente. E eu era conhecido na minha região como o cabeludo das verduras e o cabeludo do mel, porque eu trabalhei 15 anos com apicultura. Eu tive um trabalho com apicultura bem grande aqui na região. Pois é. E aí, gente, um dia eu fali. Eu comecei a falir com a derrocada do Plano Cruzado. Eu não sei se vocês lembram daquelas inflações que eram 60% ao mês, assim, que ficou aquela paranoia das maquininhas de reajustar preço. Aí você comprava um troço que tinha assim 1 centímetro de altura de etiquetazinhas que eram coladas uma em cima da outra. Todo dia o preço aumentava. Então, com a derrocada do Plano Cruzado, eu comecei a falir. E com a derrocada do Plano Collor, eu terminei de falir. Eu queria dar um break para trazer um lado filosófico também, ideológico da coisa, que acompanhou essa coisa toda.
Eu queria voltar um pouquinho na minha adolescência lá em Laranjeiras, no pré-Mauá. Naquela época, a gente tinha... naquela época não, porque hoje ainda é assim, né? Mas a minha geração, principalmente essa geração que foi alternativa, né? Tanto na política, quanto no hipismo, quanto no alternativo mesmo, a gente lidava com três vertentes anti-prosperidade. A gente tinha a Igreja Católica, é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E eu acho importante a gente falar, e eu tenho falado muito, do quanto isso instilou no inconsciente coletivo da nossa cultura uma visão totalmente torta de prosperidade, né? A gente ainda acredita que dar é mais nobre do que receber, que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si, que de graça é mais nobre do que cobrado, né? Que dinheiro é uma coisa suja e é as causas dos males do planeta, né? E foi acreditando... Bom, isso é a Igreja Católica, deixa eu falar das outras duas, para não embolar. Depois o movimento hippie. O movimento hippie era um movimento muito linkado com a esquerda, um movimento totalmente anticapitalista e que tinha muito dentro do seu bojo ideológico essa coisa de dinheiro é uma merda, né? Todo rico é filho da puta e o capitalismo é a desgraça do mundo, o dinheiro é a desgraça do mundo. E a terceira vertente era a vertente de esquerda. Porque a informação que a gente recebia, né? Porque a gente não lia o Capital, né? A maioria de nós, só quem estava na luta armada, é que tinha uma cultura teórica, né? Do marxismo, de todo esse escopo, né? Comunista e socialista. A gente não. O que a gente recebia de informação era uma coisa muito casada com a informação que vinha do movimento hippie. Nós somos contra o capitalismo, nós somos contra o lucro, nós somos contra o dinheiro, nós somos contra os ricos. E eu cresci até os 40 anos, confundindo. Isso é muito importante na minha história, eu queria compartilhar, porque atrasou tanto a minha vida isso. Né? Foi um período lindo, aprendi muita coisa, né? Foi maravilhoso, foi muito ingênuo, né? Porque eu passei 20 anos da minha vida, dos 20 aos 40, confundindo pobreza com simplicidade, confundindo não ter com desapego, achando que simplicidade / pobreza, não ter / desapego, era um indicativo de evolução espiritual. Porque aos 20 anos eu atolei o meu pé na jaca da Índia. Né? A minha construção espiritual, paralela à construção ideológica e filosófica, foi toda na ambiência de Índia, yoga, meditação, Vedanta, essa coisa toda. Então eu passei 20 anos da minha vida mantendo a minha vida dentro desse patamar ideológico. Né? Eu me lembro de abrir a minha boca para arrotar com orgulho. Eu sou duro. Qual era o subtexto disso? Quem é rico é escroto. Eu sou duro, eu não tenho. Né? Eu sou mais evoluído. Né? Eu olhava para os meus pais... Eu me achava superior, porque eu morava na roça, eu era vegetariano, eles não eram. Eu morava na roça, eles moravam na cidade. Eu meditava e fazia yoga, eles eram católicos. Imagina se eu não sou superior. Eu estava nessa. Com muito boa fé, muito ingenuamente. E aí, o que aconteceu com isso, eu só fui descobrir aos 40 anos, é que simplicidade não tem nada a ver com pobreza. Desapego não tem nada a ver com não ter. A única coisa que não ter traz é raiva. E eu tinha muita raiva de quem tinha. Eu só fui descobrir isso depois dos 40 anos fazendo terapia.
não ter me proporcionou não ter um carro muito bom que mesmo com estrada de terra eu pudesse ir vender os meus produtos na Cobal do Maitá e não fazer feira em Vassouras, Miguel Pereira e Paulo de Fronten, onde ninguém estava nem aí se era orgânico ou não. Não ter me privou de oferecer para os meus filhos na fase da primeira infância recursos que eu tive na minha infância, né? Recursos culturais, educacionais, né? Que eu tive. Então, eu fiquei, né? Eu achava que dar era mais nobre do que receber, que fazer pelo outro era mais nobre do que fazer por si. De graça, então, é o mais nobre de todos, né? Imagina cobrar. Imagina cobrar. Né? Cobrar com dinheiro sujo, coisa feia cobrar. Né? E isso tudo criou um curto-circuito muito grande na minha prosperidade. Porque ainda que eu tivesse muito claro para mim a minha fundamentação no ser, ainda que eu tivesse uma visão de mundo espiritual, filosófica, muito bem fundamentada, né? Eu nunca pertenci a nada, eu sou um aquariano não pertencente, jamais pertenci a nada em nenhum âmbito de coisa nenhuma na vida, instituição, escola, religião, nada, nada. Eu sempre fui o meu próprio caminho, né? Isso foi muito difícil, eu tive que curar isso em terapia, que eu achava que isso era um defeito, porque todo mundo dizia que era um defeito, né? Mas hoje eu estou bem com isso, né? Tem gente que tem que pertencer, tem gente que constrói seu próprio caminho. E ainda que eu tivesse uma coisa no ser, né, bem estruturada, era muito claro para mim o meu objetivo interno. O meu objetivo externo estava tão equivocado, que não funcionava nada, nem dentro nem fora. Claro, tinha um descompasso enorme, né? Porque eu acreditava que prosperidade era uma coisa de rico, e rico não era bom, né? Que o bom era ser pobre, o bom era não ter, o bom era o equívoco do minimalismo. Eu não era minimalista. Eu não sou minimalista. Tem gente que é, e que vive muito bem sendo minimalista. Só que eu não era e não sabia. Porque eu estava dentro, né? Eu estava imerso nas crenças dessas três vertentes. Da informação da Igreja Católica, do movimento hippie e do movimento de esquerda. Como é que eu ia querer ser próspero? Como é que eu ia descobrir isso que eu descobri depois dos 40? Que eu podia ser bem-sucedido sem precisar ser rico. Que eu podia ter uma vida plena, próspera, criativa, potente, sem precisar ser milionário. Sem precisar explorar ninguém. Sem precisar destruir a natureza. Sem precisar acumular. Sem precisar viver de supérfluo. Eu só descobri isso aos 40 anos. Eu precisei falir. Gente, eu fali de não ter grana alguma. Tinha um amigo que já faleceu, que era dono de um mercado aqui. Eu moro entre duas vilazinhas, que chamam Sacra Família e Morro Azul. E o dono do mercado de Morro Azul, nessa época, era uma época também que eu tinha me separado, então eu fiquei muito tempo, eu e meus dois filhos, que eram crianças, né? E eu com muito pouco dinheiro, e eu tinha uma conta enorme no mercado. Eu ficava constrangidíssimo. E esse cara, que foi um dos anjos da guarda que atravessou no meu caminho, ele falava assim, não, fica tranquilo, eu sei o que você está passando. Eu sei que você vai me pagar. Eu te conheço. E de fato foi assim, né? Esse cara me bancou, né? Depois eu paguei, obviamente. Mas ele foi um dos anjos da guarda que atravessou num momento muito difícil. Os meus filhos acabaram indo morar no Rio. E eu fiquei numa situação bizarra, porque eu tinha investido 20 anos da minha vida com o projeto de viver da terra. Funcionou? Funcionou. Se eu tivesse tido um olhar mais empresarial, tá?
menos minimalista, errado, como eu tinha dado mais certo. Mas como é que eu ia ser próspero se eu estava peitando prosperidade de frente? Eu estava mantendo uma anti-prosperidade na minha vida. Impossível, é impossível. Aí eu fali, fiquei numa situação muito ruim, os meus filhos foram para o Rio, eu tinha essa demanda, né, de comparecer financeiramente com eles, obviamente. E, gente, eu não sabia fazer nada. Eu larguei a faculdade no primeiro semestre da faculdade. Eu não cumpri no primeiro ano não, o primeiro período, eu não cumpri o primeiro período da faculdade. Eu sabia plantar verdura e legume, plantar fruta, fazer jardim, criar abelha e minhoca. Era o que eu sabia fazer. Eu fiz isso 20 anos. O que eu ia fazer, né? Nesse meio tempo, quando eu fali, quando o Collor deu a bombada, aquela história que eu falei, né? A gente às vezes cai no equívoco de achar que mudando o fora vai mudar o resto, né? Eu troquei de sítio. A minha família ajudou, né? Meu pai me ajudou muito no decorrer da minha história, né? Meu pai foi muito solidário com as minhas escolhas, né? Com os meus equívocos também, mas também me ajudou muito com muitas coisas que ele me falou, foram muito pontuais. E aí eu estou nesse sítio novo. Esse sítio novo até funcionou, eu tentei mudar de atividade, né, eu alugava, o sítio é muito grande, tem uma casa muito grande, eu reformei uma casa de caseiro, fui morar, alugava a casa sede, funcionou. Mas aí eu me separei, quando a gente se separa, tudo se desmonta, né? E aí realmente eu fiquei falidaço total. E quando eu estava no auge do meu desespero, porque o que eu vou fazer aonde, né? Tudo que eu vinha fazendo, que eu aprendi a fazer, que eu estudei para fazer, que eu fui pioneiro nesse fazer, não funcionava mais. Eu vivi algumas vezes, né? Quando eu chegar em 2019, 2020, também vou ter que lidar com esse não funcionava mais, não funciona mais. Só que eu não estava numa situação desesperadora, como eu estava nessa época. E aí, gente, o universo é muito louco, né? Aí Deus falou para mim, vou falar desse jeito de brincadeira, tá? Não foi Deus, não desceu, não falou para mim, não. Mas Deus falou para mim qual era o preço mais caro que eu tinha que pagar para dar como moeda. Eu passei 20 anos enchendo a minha boca, dizendo que eu morro de fome, mas eu não saio da roça. Eu morro de fome, mas eu morro aqui no sítio, eu não volto para a cidade. Essa foi a moeda. Em 15 dias, apareceu um filho de um grande amigo do meu pai, que trabalhava numa multinacional holandesa, fazendo vida sabática, com muita grana, querendo alugar meu sítio. Isso resolveu o problema da pensão, no primeiro momento. Eu comecei a namorar a pessoa que foi a minha terceira esposa, né? Eu já tinha 3 filhos nessa. Tinha tido 2 casamentos, um filho no primeiro, 2 filhos no segundo. E aí, o irmão dessa minha terceira esposa tinha um comércio no Rio e estava precisando de uma pessoa de confiança. E me ofereceu esse trabalho. E eu falei assim, caramba, que preço caro, né? Porque o preço era voltar para o Rio. E, gente, eu paguei esse preço. Eu voltei para o Rio de Janeiro, depois de 20 anos morando na roça, para morar em Copacabana. Olha só como a vida foi bacana, né? Até hoje eu olho para isso com um misto de perplexidade e gratidão, porque eu acho que quando a gente paga o preço certo, a vida devolve de uma forma, com uma abundância assim, que até hoje eu fico perplexo e quero compartilhar com vocês.
foi a minha segunda reinvenção. E eu tive coragem de me reinventar. Fui para o Rio, morar em Copacabana. Olha como Deus, o universo foi legal. Você pensa que eu fui morar em Copacabana, num apartamento na beira da Barata Ribeiro, com um ponto de ônibus na minha janela, que tinha me feito voltar para a roça em uma semana? Deus me levou para morar em Copacabana, no alto de um morro, dentro da floresta. Quem conhece Copacabana, você atravessa o túnel da Toneleiros, você entra na Pompeu Loureiro, antes da curva do Cantagalo tem duas ladeirinhas, uma delas é a Santa Leocádia, que é os fundos do Parque Municipal da Catacumba. E eu fui morar no último prédio, quase dentro da floresta. E aí eu comecei a trabalhar na empresa do meu cunhado. Comecei a trabalhar na empresa do meu cunhado, mas assim, meio sorumbático, né? Beleza, né? Tá bom. O sítio está alugado, tem a pensão dos meninos, eu estou com trabalho, né? Estou morando no apartamento que era da minha companheira e estou ganhando dinheiro. Mas, né? Será que eu nasci para ser comerciante, gerente de empreendimento comercial? Aí eu estou com o meu pai no centro da cidade, no Rio de Janeiro. Entro numa loja de produtos naturais e tinha uma mesa cheia de flyers. Eu entrei para comprar alguma coisa, ou ele entrou. E quando eu olho... Gente, sabe esses momentos que são inesquecíveis? Que viram chaves na tua vida? Quando eu olho para a mesa, tem um flyer de uma... Tem um flyer de um curso de formação de instrutores de yoga. Gente, eu comecei a chorar. Meu pai ficou assustado. O que está havendo? Eu falei, não, tranquilo, depois eu te falo, eu entendi tudo. Gente, qual era a única coisa que eu sabia fazer, além de fazer horta, jardim, pomar, criar abelha e minhoca? Yoga. Porra, eu estava fazendo yoga há 20 anos. Eu estava estudando filosofia da Índia há 20 anos. Era a única coisa que eu sabia fazer, além de coisas rurais. Era isso que eu tinha que fazer. E fui. E fui fazer. Depois de 20 anos de roça, eu fiquei 3 anos encarando o metrô, lotado, de Copacabana para Tijuca, de Tijuca para Copacabana, fazendo um curso de formação. E aí foi lindo, gente, porque a vida vai abrindo portas, né? Eu tinha que praticar. E perto da minha casa tinha a academia de uma pessoa que foi também fundamental na minha vida, que era o Paulo Murilo Rosas, que é um instrutor de yoga, uma referência no yoga no Brasil, que foi marido da Glória Arieira, uma referência na Vedanta do Brasil, tudo pessoas importantíssimas na minha vida. Fui para a academia do Paulo para praticar yoga, que eu tinha que praticar porque eu estava fazendo a formação. Eu estava fazendo a formação na Associação Brasileira de Professores de Yoga. A primeira associação no Brasil da formação de instrutores de yoga. Aí, estou fazendo as aulas com o Paulo. Um belo dia, o Paulo vira para mim e fala assim, por que você não está fazendo a minha formação? Ele fazia uma formação. Ele dava uma formação numa linha de yoga que chama Dakshina Tantra Yoga, que ele trouxe, talvez, para toda a América Latina, ele seja uma referência no yoga da mão direita, que é o pai do Hatha Yoga. Por que você não está fazendo a minha formação? Eu falei, Paulo, eu não estou fazendo a tua formação porque eu estou fazendo uma formação, eu estou chegando agora no Rio de Janeiro, eu não tenho nem tanta grana assim para pagar 2 formações. Ele falou, de jeito nenhum. Eu quero você na próxima aula aqui. E assim eu fiz. De graça, a minha formação, eu fiquei fazendo 2 formações de yoga simultaneamente. Eu termino a minha formação de yoga na Associação Brasileira de Professores de Yoga. Você imagina, você fazer uma formação de instrutor de yoga trazendo nas costas 20 anos de prática e de estudo.
No dia da minha formatura, um dos meus professores chega para mim e fala assim: o querido Ricardo Forte, pessoa a quem eu devo muito, que foi meu professor na BPY, ele vira para mim e fala assim: eu estou deixando a minha cadeira, você não quer dar a minha cadeira? Que era a filosofia do yoga. Você não quer me dar minha cadeira o ano que vem? E assim eu me tornei professor da primeira e mais importante escola de ensino de yoga no Brasil até então. E acabei dando aula durante 5 anos, peguei 3 cadeiras diferentes, dei 3 matérias diferentes e tive a oportunidade, a honra, né, o privilégio de participar da elaboração do currículo do que foi o primeiro curso de yoga do Brasil reconhecido legalmente. Primeiro ele foi reconhecido pela Secretaria Estadual de Educação, depois pelo MEC. E aí, gente, eu começo a dar aula de yoga, eu fiquei uns 7 anos da minha vida. Foi muito interessante, né? Porque eu acho assim, a vida abre uma porta, mas ela não anda para você. E eu banquei trabalhar. Eu fiquei uns 7 anos da minha vida que eu chegava em casa 11 horas, meia-noite, e acordava 5 horas da manhã. Porque eu dava aula em Laranjeiras, eu dava aula no Maitá, de yoga, eu dava aula na Muda, que é no fim da Tijuca, eu era gerente. Ah, sim, porque aí quando souberam que eu estava no Rio, o pessoal da Conatura já me chamaram para trabalhar. Então eu trabalhava na parte da manhã, no trabalho com meu cunhado, na parte da tarde eu era gerente do boxe da Cobal do Maitá, no sábado eu era gerente da Feira da Glória, ainda dava aula de yoga em 3 lugares. Eu ia dormir meia-noite e acordava 5 horas da manhã. Durante os 7 anos da minha vida foi assim. E aí, conforme eu fui me formando com yoga, né, eu fui deixando alguns trabalhos. Eu saí da Conatura em algum momento, né, para me dedicar 100% ao yoga e acabei comprando uma parte na sociedade no que foi um espaço referência de yoga e terapia no Rio de Janeiro, que era o Espaço Saúde em Laranjeiras. Eu era sócio do Ralph Viana. O Ralph Viana é um psicólogo, jornalista, uma pessoa que foi muito importante no Rio de Janeiro. Ele foi da primeira geração de terapeutas corporais, reichianos e bioenergéticos no Rio de Janeiro e no Brasil. E foi uma pessoa muito importante na imprensa alternativa brasileira, especialmente do Rio de Janeiro. E foi a pessoa que me ensinou a ser autônomo. Eu me torno sócio do Espaço Saúde e o Ralph um dia me fala uma frase que eu queria compartilhar com vocês, porque isso tem a ver com a minha história atual. O Ralph, que foi a pessoa que me ensinou literalmente, o Ralph criou uma massagem baseada em Reishi e na bioenergética, e com essa massagem ele provavelmente vive até hoje, dando cursos no Brasil e na América do Sul, e construiu a vida dele, educou filho, comprou sítio, comprou vários imóveis, foi muito próspero com essa massagem. Eu fui aluno dele também. E um dia o Ralph, que era comunicador, virou para mim e falou uma frase que foi assim uma outra virada de chave na minha história. Ele virou para mim e falou assim, ele era meu amigo, ficou meu amigo, acompanhou toda a minha trajetória. E um dia ele vira para mim e fala assim, tá chegando o tempo que a propaganda vai ser de graça. E propaganda de graça não se desperdiça. Gente, eu sou da geração, eu conheci caneta tinteiro, caneta esferográfica, máquina de escrever, computador de tela verde sem HD, primeiras impressoras matriciais, primeiro computador com modem com mouse e Windows, e fui acompanhando toda essa mudança. E quando eu cheguei no Rio, quando eu comecei a minha história, a minha companheira era uma referência no ensino de shiatsu no Rio de Janeiro. E eu já cheguei no Rio em 96, ajudando ela a produzir os cursos,
Como é que a gente fazia? Fazia o release do curso A Máquina de Escrever, xerocava, dobrava na mão, batia as etiquetas na máquina de escrever, colava com cola, levava para o correio. Eu me lembro quando a gente comprou a primeira impressora matricial e gastou etiqueta pra cacete até conseguir configurar direitinho o computador para poder fazer as etiquetas bonitinho, né? Aí, quando chegou o Windows, a gente começou a fazer no Word, né? Peguei toda essa mudança, mas era tudo muito caro. Era tudo muito caro. Porque você, televisão é impossível, fazer rádio muito menos. O que a gente fazia no mundo alternativo carioca? Imprensa. Eu cheguei no Rio de Janeiro numa época, gente, que a gente chegou a ter 6 jornais gratuitos, desses que são distribuídos em loja esotérica e loja de produtos naturais. Tinha Ganesha, tinha Universos, tinha o Prana, tinha o Bem-Estar, tinha uns 4 ou 5 jornais. Lembra da frase do meu pai? Você tem que se antecipar? Pois é, filho de jornalista. Quando eu chego no Rio, eu estou dando um passo atrás aqui, tá? Quando eu chego no Rio de Janeiro, começo a fazer a formação de yoga, para me reinventar, para construir uma nova carreira, e começo a ajudar minha companheira a organizar o curso dela, eu começo a escrever para todos esses jornais. Eu fiquei durante anos, não tinha um mês que algum desses jornais não tivesse uma matéria minha. Porque eram jornais gratuitos que sobreviviam à custa de propaganda e aceitavam que você contribuísse com matéria de graça, porque os jornais saíam todo mês e eles precisavam de produção de matéria. Como eles não pagavam ninguém, né? De graça é maravilhoso, né? Então, durante muitos anos, eu não tinha um mês que não tivesse uma matéria minha em 1 ou 2 ou 3 daqueles jornais. Sabe por quê? Antes de eu ouvir essa fala do meu sócio, do Propaganda de Graça Não Se Desperdiça, eu aprendi com meu pai, que era um jornalista, o conceito de ganho indireto. Esse conceito foi fundamental na construção da minha história. Nós somos de uma cultura imediatista. A gente a gente faz procedimentos que a gente quer ver o resultado rápido, porque a gente tem pressa. Eu entendi e acreditei muito cedo no conceito de ganho secundário. Sabe o que é ganho secundário? É aquele ganho que é fruto do somatório de uma coisa aqui, uma coisa ali, né? É uma constelação de coisas que você faz que individualmente não te dão um retorno imediato, mas que o somatório daquilo te dá retorno. Eu posso dizer uma coisa para vocês, gente. Quantas pessoas vocês conhecem que conseguiu realizar o sonho de sair da cidade, vir morar na roça, numa propriedade particular que é sua, que você comprou, vivendo com prosperidade da sua profissão autônoma? Eu consegui. Sabe por quê? Porque, entre outras coisas, eu acreditei no ganho indireto. E a Gabi, que é a minha esposa, ela é testemunha de como eu ralei. De como eu ralei no ganho indireto. E até hoje, eu ouço a frase do meu sócio. Vai chegar o tempo, ele me falou essa frase em 95, em 98. 98 foi quando eu comecei a ter meu primeiro e-mail. E ele veio e me falou: está chegando o tempo em que a propaganda vai ser de graça. E propaganda de graça não se desperdiça. Essa frase está no meu ouvido até hoje. Só que depois da pandemia, isso morreu. Mas eu não vou falar disso agora, não. Acabou o tempo da propaganda de graça. A propaganda voltou a ser paga. Mas depois eu falo disso. Mas essa frase ficou ecoando no meu ouvido. E eu posso dizer para vocês que se eu conseguir sair da cidade, morar na roça, num sítio que é meu,
e ter um trabalho autônomo, independente e próspero, é porque eu acreditei nessa frase, eu acreditei no conceito do ganho indireto, porque aí, como eu não criei resistência, eu fui a primeira pessoa da minha bolha que teve um website. Em 98 e 99 eu já tinha um site. Ninguém tinha. Eu fui a primeira pessoa do meu círculo profissional que teve um website. E os meus filhos me ajudaram muito. Porque conforme ia saindo, meus filhos sabendo, né, acompanhando todo esse processo, ah, pai, agora tem Orkut. Ah, pai, agora tem Fotolog, lembram? Ah, pai, agora tem um YouTube, ó, dá para fazer vídeo. Aí eu vou falar na semana que vem dos métodos que eu inventei, né, do método que eu inventei para você poder aprender com o filho. Eu desenvolvi um método para os filhos me ensinarem e os filhos me ensinavam tudo. Foi eles que me ensinaram a fazer vídeo. Ia saindo, eu ia fazendo. Eu peguei a ferro e fogo. Propaganda de graça não se desperdiça. Eu tenho tudo. Twitter, LinkedIn, canal de vídeo, tudo. Tudo. Eu estou sempre antenado. Sabe por quê? Porque isso é que constrói o ganho indireto. É você ter o blog, é você ter o canal de vídeo, é você ter o canal, né? É você fazer o Reels, é você fazer o Story, é você ter o podcast, é você escrever, é você fazer um conjunto de procedimentos que isoladamente nem dão tanto resultado, mas a sinergia disso tudo constrói uma carreira, como foi o meu caso. E é isso que eu estou querendo compartilhar com vocês. Eu vou continuar esse papo na próxima quinta-feira, tá bom? Então, gente, olha só, segunda-feira, lançando o meu curso de xamanismo pela Hotmart, tá? Tem vídeo, tem canções, tem jornada xamânica, tem apostila. Vai na minha bio, clica lá, você vai entrar no grupo de WhatsApp. Na segunda-feira, vai ser super baratinho, acho que vai ser R$ 95, R$ 97, tá? Tá super legal. Xamanismo, tá? E quem sentir o coração bater para fazer o curso de alinhamento energético no carnaval, gente, quem conhece o Monte Caruná, é um paraíso. A gente vai ficar 10 dias morando juntos, aprendendo essa terapia maravilhosa do alinhamento energético. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Quinta-feira eu continuo essa história com vocês, né? Talvez por uma ou duas quintas-feiras, que ainda tem muita coisa bacana pelo caminho, muita dica para dar para vocês, tá bom? Um beijo grande, vai ficar gravado aqui, vai para o meu canal de vídeos no YouTube, para quem chegou depois, e vai para o meu canal de podcast no Spotify, tá bom? Um beijo grande, bom fim de semana.